pela primeira vez, nossos... Opa, tudo bem? Chegamos só, beleza. Então, gente, como eu estava dizendo, a gente não vai discutir, ou melhor, não dá para você restringir o processo de análise só para calcular payback, VPL, TIR, calcular valor presente, calcular valor futuro, calcular juros e depois dizer se é viável ou não. É uma etapa que é bem importante, porque é o cálculo matemático que fundamenta a sua decisão entre viável ou não. E lembrando, viável significa que você recupera o dinheiro que você investiu em valores de hoje, descontando a uma certa taxa, que é o que, por exemplo, o VPL nos diz que é a análise que ele faz. Mas vocês depois vão começar a ver com o tempo e com as outras matérias que, na realidade, a análise de viabilidade é um conjunto de uma série de variáveis. Uma delas é a variável financeira, que vão contribuir ou colaborar para a decisão final da pessoa se vai abrir ou não vai abrir essa empresa. Nós discutimos um exemplo bem trivial a semana passada de uma loja que eu vou abrir com a Ana, de roupa. Mas, de repente, a Ana pensou essa semana, pensou assim, puxa, mas vou abrir uma loja de uma marca que não existe ainda. Como é que eu vou concorrer com lojas e marcas já no mercado há algum tempo, já conhecidas, e vou conseguir vender? Por que o meu colega, por que a Rayane, a Maria Beatriz, o Pedro vão querer comprar as roupas que eu vendo, ao invés de comprar outras roupas de outras marcas, de outras lojas já estabelecidas no mercado? Por que vai comprar a minha roupa? Não é só porque é minha amiga ou meu amigo? Eu acho que hoje em dia a gente sabe que os amigos não dão dinheiro para quem tem empresa. Os amigos torcem para dar certo, os meio amigos torcem para dar errado, mas os não amigos, na verdade, os desconhecidos, é que vão fazer a sua empresa movimentar. Não pode contar só com os amigos, porque os amigos não dão dinheiro para ninguém. A gente começa a perceber, no caso a Ana, eu, depois quem vai abrir o negócio, que eu não posso pensar assim, puxa, vou fazer uma conta matemática e a partir dessa conta matemática eu vou abrir, vou investir um dinheiro, vou vender um carro que eu tenho, vou vender uma data, vou investir tudo nessa loja, tudo nessa fábrica, loucamente. Tá? Então, só para a gente pensar nisso. Eu não estou aqui jogando contra a matemática financeira, que é a área que eu atuo verdadeiramente, não atuo nas outras áreas, a parte financeira mesmo, mas é só para que vocês entendam que as outras etapas também são importantes. E sem as etapas das previsões, né, como é que você vai fazer, como é que vai saber quanto eu vou gastar e quanto eu vou ganhar? Sem isso pronto, eu não consigo fazer as minhas contas de VPL, nem payback, nem TIR. Então, não dá para ignorar essas partes. Eu tenho uma opinião, isso é opinião mesmo, não é para ninguém seguir, que a parte mais difícil que a gente tem é justamente as previsões. Previsões de vendas, previsões de retorno, alguma coisa nessa. Porque é muito arriscado você fazer uma previsão e não contar com o imprevisto, e não contar com alguma variável que possa aparecer e você não tem nenhum controle sobre isso. Tá? Mas mesmo assim, na realidade, agora eu vou dizer, eu vou fazer uma coisa boa, né? Isso não quer dizer que ninguém deva investir, tá, gente? É só um cuidado. Na realidade, isso nunca vai parar os grandes investimentos. Se a gente quisesse, eu e a Ana montar uma loja, a gente montaria essa loja, mesmo sabendo das dificuldades, mas por saber as dificuldades, a gente vai abrir, para tentar chegar ao caminho. Não, se eu fizer, de repente, eu e a Ana, uma marca diferente, atender um público muito nichado, vou atender uma pessoa que gosta de andar de skate e ler romances. A gente vai fazer uma camisa, uma roupa muito temática que ninguém vai deixar de comprar. A gente vai vender.
Então, essa é a nossa perspectiva, esse é o nosso ponto principal. Tá bem? Então, a gente vai partir desse ponto para discutir. Sabe por quê, professor? Oi. Quando você monta uma empresa que dá lucro, bem estruturada, ela te gera bem mais realmente lucro do que malefícios, né? Que é despesa. Sim, claro, sim, sim. Na realidade, esse é o objetivo de toda a empresa. É que você monte um negócio e o negócio. Vamos pensar as etapas básicas aqui para discutir a parte até contábil. Vamos montar nossa fábrica, eu e você. A gente vai montar uma facção. Vamos começar com uma facção. A gente vai produzir a roupa, vai fabricar as peças e vai vender para multimarcas aí. A gente vai pensar o seguinte: bom, a gente vai abrir. A gente teve um gasto inicial de comprar alguma máquina, comprar algum equipamento, alugou um barracão, contratou uma costureira, costureiro vai contratar um vendedor e a gente vai ter essa estrutura mínima, além de você trabalhando. Essa estrutura mínima, sem contar com o investimento que nós fizemos em maquinário, mas essa estrutura mínima tem um gasto mensal. Eu tenho que pagar salário das costureiras, dos costureiros, eu tenho que pagar salário dos vendedores, eu tenho que pagar conta de luz, conta de água, tenho que pagar um monte de coisa. Então, qual é a nossa primeira expectativa? Bom, a primeira expectativa é, com o tempo, a nossa empresa atinge o chamado ponto de equilíbrio. O que significa o ponto de equilíbrio? A gente vai conseguir ter uma venda que pague os custos fixos. A gente vai pelo menos empatar. Ok? Pense no seguinte, ó. Vamos entrar numa conversa aqui que vai além um pouco e complementa basicamente a nossa discussão sobre investimentos. Quer ver? Vamos pensar que a Ana vai montar uma fábrica de camiseta. Tá? Camiseta é um bem mais fácil de vender, de produzir. A Ana vai desenhar as estampas e eu vou costurar. Vamos pensar num cálculo bem simples, assim, para vocês pensarem o que eu estou pensando para vocês aqui. Ó. Ver. Tem uma continha para vocês pensarem junto comigo aqui. Ó, notem aí e pensem comigo. Vamos supor que nós, eu e a Ana, vamos vender cada camiseta como é fábrica a R$10. Esqueçam por enquanto o valor em si e pensem nas proporções. Essa camiseta a gente vai vender a R$10. Esse é o preço de venda. Essa camiseta custa, para ser fabricada, cada peça custa R$6. O que está nesse custo? Está nesse custo tecido, algum tipo de aviamento que a gente vai usar, botão, linha, alguma coisa dessa perspectiva, salário da costureira, a máquina, gasto da máquina, energia, e a gente somou tudo, separou, isso é uma contabilidade de custos. Professor, só um minuto. Diga. A gente vai, no curso de ADM, a gente vai aprender a calcular isso aí também? Vai em contabilidade de custos. Vamos aprender a calcular custo e definir preço, com base na contabilidade e com base no mercado. A gente não pode pensar em preço só na contabilidade. Depois já vou chegar nesse exemplo que você comentou aí, mas vai sim. Vai sim. Então, ó, venderemos a 10 uma peça que custa 6. O nosso custo fixo, vamos pensar aluguel, energia elétrica, vai ser de R$100. A pergunta é a seguinte para vocês, um pensamento rapidinho, quem souber. Quantas camisas a gente precisa vender, pelo menos, para empatar? Para não levar prejuízo. Vou vender a 10. Ó, eu até anotei aqui, olhei para baixo para anotar. Ó, vou vender a 10, uma camisa, preço de venda, esse PV, CV é custo variável, unitário, e tem um custo fixo de 100. Quantas camisetas eu e a Ana precisamos vender para que a empresa fique no 0-0 no mês? Essa é uma pergunta que eu tenho que saber fazer para o meu cálculo de viabilidade. Alguém se arrisca a dizer o mínimo que eu tenho que vender? Eu vou deixar aqui, ó. Opa! Fabrício já matou a charada aqui. Cadê você, Fabrício? Aparece? Ah, já está aqui. Tá aqui de short e camisa. Ó, tá tudo estiloso essa camiseta aí, hein? Vamos pegar essa camiseta dele para vender, não. Bem estilosa, braço grosso. Parece minha perna esse braço dele, tão grosso que é.
Como é que o Fabrício chegou a esse 25, hein, gente? Alguém sabe? Ajuda nós aí, Fabrício. Olha só. Isso. Só vou ajustar os seus termos aí, ó. Botei um MC aqui. MC, cadê? Aqui, ó. MC significa. Tudo que eu estou dizendo aqui você vai aprender depois, tá? Só uma introdução. Significa margem de contribuição. É como se fosse um lucro por peça. Então, cada peça que nós vendemos, nós ganhamos R$ 4. Porque dos 10 eu pago 6 de custo fixo, custo variável, sobram R$ 4. Agora, ganhando R$ 4 por peça, quanto vender para pagar os R$ 100 por mês? Eu tenho que vender 100 por 4, né? Ponto de equilíbrio. 100 por 4 igual a 25 peças. Pá. Aí. Matamos a charada. Então, se eu vender 25 peças, camisetas, eu empato. Não vou ganhar nada. Então, eu não vou conseguir recuperar o que eu investi, por enquanto, porque eu estou pelo menos empatando. A 26ª para frente, eu ganho R$ 4 por peça. Então, se eu vender 35, eu vou ganhar 400, não, vou ganhar R$ 40. E assim sucessivamente. Então, notem que o cálculo que a gente tem que fazer é um pouco mais complexo que só pensar em é viável ou não. Porque eu tenho que pensar o seguinte, para você chegar naquele ganho anual, lembra? Entrada de caixa anual, que eu vou colocar valor futuro, uma coisa assim, você tem que fazer uma conta muito antes disso. Que é, bom, se eu e a Ana vou montar uma camisetaria aí. Não sei se esse termo existe. Pergunta é, mas por quanto eu vou vender essa camiseta que eu e a Ana a gente vai fabricar? Será que essa pergunta é fácil de responder? Anderson, me ajuda aí, você que perguntou do preço e custo. O que você acha que tem que levar em conta para botar um preço? Não sei, professor, levar em conta, sei lá, custo, produção, se o mercado é aquecido ou não, se a região sua região, se vai dar frete grátis ou não, é muita coisa, né, que envolve. Isso, vamos resolver o que você falou em custo. Eu tenho que colocar um preço que eu pague tudo isso. Pague frete, pague salário, pague um monte de coisa. Agora, eu pensei, E ainda ganha dinheiro, né? isso, para ver a segunda etapa. Eu não quero só pagar os custos. Eu não quero investir um dinheiro, investir nosso tempo para produzir e empatar só. É muito pouco, a gente não quer empatar, a gente quer ganhar dinheiro, né? Que o negócio seja lucrativo. Mas eu penso assim, puxa, mas como é que eu vou posicionar a minha marca? Então, assim, eu vou ser uma marca próximo a uma Hering, que tem camisetas básicas a, sei lá, R$ 40, ou vou me posicionar a uma marca como a Reserva, como Leves, como, sei lá, Elos, que são marcas mais caras. Como é que eu vou pensar nisso? Eu tenho que pensar quem é meu público-alvo. Mas quem é meu público-alvo, então? Eu tenho que começar com a Ana para pensar. Meu público-alvo é gente jovem, é o pessoal mais velho, é quem já trabalha e tem dinheiro, é quem é estudante, descolado, enfim. Porque dependendo do público que eu quero atingir, eu tenho que botar um preço diferente. É igual que, só uma informação que a gente partir agora para a parte de cálculo, que é o seguinte: se alguém já estudou como é que uma empresa define um carro para fabricar, ela pensa como se fosse o processo contrário. Ela pensa assim: olha, eu quero fazer um carro destinado exclusivamente para o público, sei lá, feminino. Beleza. Então, o que eu tenho que pensar assim, enquanto fábrica de automóveis? O que o público feminino gosta de ver ou de ter num carro? Eu vi uma vez assim, uma marca que pensou o seguinte, as mulheres me ajudam aí. Um carro para mulher tem muito mais porta-coisa. Então, tem um porta-bolsa embaixo do banco, você não deixar sua bolsa assim à vista de um possível ladrão. Tem que ter espelhinho para você
ver a sua maquiagem, tem que ter um monte de coisa que as mulheres gostam mais que os homens, são valores diferentes. Aí eu penso assim, bom, se eu quero atingir um público feminino, feminino classe A, B, C, não importa, eu tenho que fazer um carro que custe pelo menos, agora estou chutando aqui, 50 mil reais. Então, levando em conta as características desse público-alvo, eu quero fazer um carro que custa 50 mil reais. E que eu vou vender por 60 mil reais. Então, eu faço o processo contrário. O que eu posso ter no carro para que ele tenha um custo de 50 mil reais? Não extrapole muito o custo de 50 mil reais. Pense em outra coisa. Por que alguns carros têm uma luz de ré só? Só de um lado. Alguém sabe me dizer por quê? É porque é só do lado da guia que você vai estacionar. Além disso, tem um detalhe que além disso. Porque do outro lado é a luz de neblina. Não, porque também, mas tem uma questão que tem a ver com esse meu exemplo. Uma luz de ré só gasta menos que duas luzes de ré. Concorda? Colocar uma luz de ré a menos é economia para a fábrica. Ah, mas uma luz de ré que custaria, sei lá, 50 reais, 100 reais que seja, para um carro que custa 50 mil faz diferença? É significativo, gente? Numa linha de produção, Numa linha de produção para um carro não é, mas para uma linha de produção, qualquer negocinho que eu tiro, economiza bastante. Notem quanto de coisa a gente tem que pensar. Último exemplo, a gente vai partir para o cálculo. Já estudaram Fordismo? Já, né? Já viram falar de Fordismo? Ford, Taylor. sim. Já. O Ford pintava o carro de preto por quê? Vocês sabem ou não? Que secava mais rápido. Mais rápido. Porque secava mais rápido. Secava mais rápido, eu posso vender o carro mais rápido. E o assoalho dos carros eram de madeira. Que madeira que era essa? Era madeira que vinha... a madeira das caixas das peças. Eles montavam as caixas, usavam aquelas madeiras e, a partir daí, usavam para fazer partes do assoalho do carro. Então, tinha um carro, na linha de produção, mais barato, que eles puderam, então, vender para muito mais gente que antigamente. Não é? Então, esse é um pouco dos detalhes que vocês vão ter que pensar para discutir essas questões. Joia? Vamos lá, então, para onde nós paramos aqui. Depois eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês aqui. Eu mandei um arquivo para vocês de Excel, aula passada, onde eu deixei. Planilha Eduardo aqui, ó. Achei. Bom. Alguma pergunta, gente? Posso tocar o barco aqui ou não? Então, vamos lá. Bom, nós paramos nesse assunto aqui, ó, que a gente vai fazer um cálculo à parte aqui para que vocês entendam. De novo, eu já fiz um bem rapidinho semana passada, a gente vai fazer um outro com mais na segunda, acho que eu fiz, né? Terça, acho. Hoje é terça, né? Na quinta passada, sobre o que é esse custo médio ponderado de capital. Então, a gente vai entender agora que todos os cálculos que nós fizemos, eles usaram uma taxa. Né? Quando eu monto um exemplo, eu uso muito 10%, porque na realidade é o mais comum, não porque é um comum o correto, mas 10 é um número redondo, então está na cabeça das pessoas, a gente usa 10%. Quase como se fosse uma superstição, para não usar outro número. Mas vocês precisam entender, e já entenderam, só para retomar, 10%, ou 12, ou 15, ou qualquer número que seja, ele é calculado. Nenhum número daquela taxa, ele tem que ser usado de fora para dentro. Então, a empresa não pode pegar um número de fora. Vou pegar a taxa de inflação, mas eu não sei se os meus custos superam ou não a inflação. Então, qual que é o mais correto? Que eu faça uma avaliação dos meus custos. Então, qual é o custo que a empresa tem do dinheiro que ela usou?
E a partir desse custo, o que eu tenho que fazer? Eu preciso garantir que os projetos de investimento que a empresa for investir, uma máquina, um novo produto, uma nova empresa, um novo serviço que eu vou prestar, ele tenha pelo menos a capacidade de superar esse custo. É como se fosse um ponto de equilíbrio que a gente discutiu aqui do R$ 4 por peça. Se o meu custo é 15% do dinheiro que eu usei, eu preciso pelo menos que o meu capital ganhe, na pior das hipóteses, 15%. Eu estou empatando. Ah, mas ninguém quer investir numa empresa só para empatar os custos, quero ganhar mais. Aliás, eu vou colocar... aliás, não. Eu não vou colocar o meu tempo, o nosso dinheiro, a minha dedicação para empatar. Eu acho que empatar seria um resultado desejável no começo, mas para sempre eu acho que é muito ruim, tá? Então, pensem comigo nesse exemplo aqui, gente, ó, que vocês vão entender qual é a necessidade de calcular esse custo médio. Estão vendo esse exemplo aqui no meu PowerPoint ou não? Então, né? Tamo. Sim, então, ó, vamos pensar que eu tenho uma empresa que faz avaliação de projetos de investimento. Então, constantemente, a empresa faz algum tipo de investimento no mercado. Tá? Vamos pensar que é um banco de investimentos ou um fundo de investimentos. Investe em empresas, investe em startups, nascentes de alunos, induz um capital semente. Bom, aí, uma semana, eu estou avaliando um projeto, me deparei com esse projeto aqui, esses dados. Então, tem um projeto que custa R$ 100.000, empresa qualquer. Deixa eu ver quem que chegou. Pensa numa empresa e que o investimento inicial é R$ 100.000. A vida útil desse investimento, eu fiz um cálculo básico para 20 anos. E em 20 anos, eu calculei a TIR do projeto em 7%. Então, é um ganho anual de 7%. Nessa semana, o dinheiro que eu tinha disponível para usar era dinheiro de terceiros. Era empréstimo. Fui no banco, o banco eu tinha uma boa relação com o gerente, e ele me fez um empréstimo a 6% ao ano. Minha tira é 7% ao ano. Esse investimento, vocês acham que deve ser aceito ou não? O que vocês acham? Lembrando que tira a taxa interna de retorno, e esse custo aqui é o quanto eu tenho de custo para bancar esse investimento, 6%. O que vocês acham? Ninguém acha nada? Não, tem que achar alguma coisa. Deixa eu ver alguém para achar alguma coisa comigo. Uma pergunta, professor? Pergunta é a seguinte: eu vou avaliar esse primeiro projeto aqui, ó, de investimentos. Esse projeto, pensa que é uma máquina nova que eu quero comprar. Essa máquina custa R$ 100.000. Essa máquina vai durar 20 anos de investir, 20 anos gerando receita para a empresa. Calculei a TIR, deu 7%. O dinheiro disponível que eu tenho para investir é fazer um empréstimo no banco. O banco vai me emprestar R$ 100.000, eu pago 6% de juros para ele. Eu devo aceitar ou rejeitar esse projeto? Senhor, acho que rejeita. Eu aceitaria. Peraí, vamos ver quem está conversando comigo, que as boas almas. Quem que aceitaria e eu rejeitaria? Ana e Rayane estão conversando comigo? Maria Beth? Eu aceitaria. Eu rejeitaria. Eu Tá, aceitaria. Uma de cada aí. Quem, em ordem alfabética, aceitaria por quê? Eu aceitaria porque os juros do banco é bem menor do que se eu fosse pegar em
em outro capital. Então, o dinheiro que eu ia desembolsar era menor e depois, quando eu fosse pagar, os juros que ia voltar para mim seria bem menor também. Melhor do que se eu pegasse do meu capital próprio e a inflação comesse o dinheiro meu. Outra ideia? Ou posso pôr não, já para ver quem convence quem? Mas É fala porque a TIR é maior do que os 6% do banco. isso. Então, temos duas considerações para o sim, né? É que o custo de capital é baixo frente à inflação e os juros, que é o que a Ana disse depois. Quem que falou depois, que eu não vi, eu estava sem tela, do último rapaz aí, foi Pedro? Não, eu não falei, não. Ô, louco, Pedro, tá mudo, eu achei que eu quero, por quê? Tá chateado com a gente? Não, mas eu posso falar. Louco. Então, ó, ou a outra opinião é que o custo 6 é menor que a TIR 7. Resumidamente, TIR é o que eu ganho e o custo é o que eu gasto. Então, pode ser aceito? Pode. Financeiramente é viável? Sim, é viável. Beleza. Quem acha que não aqui quer dar uma opinião ou não? Ou já se convenceu? Nem estou dizendo qual que é certo e qual que é errado aqui. Quem falou não aí? Raiane quer falar não, alguma coisa? Não, professor, tô pensando aqui ainda. Tá, alguém quer pensar também? Que do não aí eu posso tocar para frente? Acho que pode tocar, professor. Então tá bom. Aí na segunda semana seguinte, eu avaliei outro projeto. O outro projeto também custava 100 mil reais, uma mesma máquina de outra marca para avaliar. E aí, mesmo tempo, 20 anos de investimento, mas a TIR era 12%. Mas o dinheiro disponível para usar, eu não consegui empréstimo a 6% de novo na semana seguinte, mas consegui um capital próprio que eu tinha lá, um lucro que eu tinha guardado, mas esse custo é 14%. Tinha de 12% e um capital de custo de 14%. Aceito ou rejeito o projeto? Eu acho que aceito. Por quê? Porque você já tem outra máquina também rendendo 7% de TIR, certo? Certo. Então você teria duas máquinas que, propriamente dita, que isso meio que suprimisse esses 14%. Ó, você está no caminho já de acertar a resposta no segundo passo. Então, pensou direito. Já está pensando além, isso é ótimo. Mas dando um passo antes do que você falou, a gente rejeitaria essa segunda opção aqui. Por que eu rejeitaria? Olhando isoladamente, a minha TIR, que é 12, que é o que eu ganho, é menor que o que eu gasto, que é 14. Então, ganho 12, gasto 14. Rejeito isso aqui, ó, papá. Ganho 7 e gasto 6. Estou ganhando, aceito isso aqui. Mas, aí tem um detalhe de uma visão mais ampla. Eu não posso comparar a máquina isolada, né, de um contexto mais amplo, nem também posso comparar com o dinheiro que eu for usar de modo isolado. Porque a empresa, quem tem empresa sabe, quem não tem também consegue constatar, a empresa usa vários recursos diferentes ao mesmo tempo. Então, ela pode usar o dinheiro dela para comprar uma peça, eu posso usar um dinheiro de terceiro para comprar outra coisa, e assim vai. Nós também fazemos isso. Então, a gente pode comprar um tênis à vista, posso comprar uma bicicleta a prazo. Então, eu fiz duas compras de dois produtos. Um eu paguei com o meu dinheiro, que era meu, o outro eu financiei. E como é que eu avalio? Bom, aqui que vai entrar o nosso custo médio ponderado de capital. Que, na realidade, eu vou fazer uma afirmação para vocês agora, que, por enquanto, vocês vão aceitar quase como se fosse uma verdade, que eu vou comprovar daqui a pouquinho, para que vocês não aceitem uma coisa do nada, assim, mas entendam o que estão fazendo. Então, qual é o processo aqui? Primeiro, não é correto a empresa avaliar projetos levando em conta o dinheiro que ela usou naquele investimento. Ok?
Eu preciso usar um parâmetro de todo o dinheiro que a empresa usa ao longo do tempo que ela tem os investimentos para fazer. Porque ela usa vários recursos ao mesmo tempo. Então, eu tenho que calcular o custo médio ponderado de capital. Qual é a fórmula disso? A fórmula é você pegar o mix, é até um termo que a gente vai usar aqui, o mix de fontes de capital que vocês usam. A proporção, que eu vou calcular a proporção. E eu vou somar com todas as fontes que eu uso, vezes os respectivos custos. Ah, mas como é que fica isso na prática? Vou fazer esse exemplo aqui no Excel, aqui, ó. Ok? Ó, aqui que vocês estão aqui. Alguém, se não entender, vai me falando aí. Vou até copiar aqui para anotar. Ó, vamos pensar que essa empresa aqui, ela tem duas fontes de capital só. Vamos simplificar aqui por enquanto. Ela fez um financiamento e ela usou dinheiro dos sócios. Em qual proporção? Meio a meio. Aí eu usei 500 de financiamento e 500 de capital próprio. Então, é 50% para cada. Vou chamar de capital próprio. Beleza? Que é o dinheiro da empresa, dos sócios. Se eu e a Ana fomos montar nossa empresa e nós gastássemos 100 mil reais, mas 60 nós tínhamos das nossas economias, os 60 mil eram de capital próprio. Os outros 40, eles virão de financiamentos, empréstimos, fornecedores e assim por diante. Tá? Vou chamar de capital de terceiros o dinheiro que não é meu. Eu fiz um empréstimo, vou ter que pagar em algum momento da minha vida. Para um banco, por exemplo. Vou chamar de 50%. Nós vimos aqui no exercício, gente, ó, que o capital terceiros... Opa, minha bateria está acabando. Capital terceiros custa... Liguei. Custa quanto? Custa 6%, lembra? Então, 6%. E o capital próprio custa 14%. Esse é meu CNPC. Eu vou multiplicar as proporções vezes o custo, depois eu somo tudo. Eu vou multiplicar aqui, ó. 0,5 vezes 14 dá 7%. E 0,5 vezes 6 dá 3%. Soma agora, vai dar 10. O que é esse 10? Custo médio ponderado de capital. Então, na realidade, o meu custo é 10%. Então, aqui... Oi. Por que ali, tipo, 50% de cada o senhor colocou em decimal e ali o 14 e o 6 não? Tá indo Eu não consigo multiplicar 10% com 5%. É uma conta que não faz sentido em termos matemáticos, concorda? Uhum. A porcentagem é um pedaço de algum número. Certo. É por isso. Então, qual que é a fórmula aqui? A proporção das contas vem na forma decimal, porque o custo que você vai calcular é dessa proporção. E o custo vem na forma de porcentagem. Expliquei? Sim, senhor. Tá. E aí, pessoal, aí a nossa análise de VPL, Payback e TIR, ela vai ser feita não com 14%, não com 6%, mas com 10%. Então, quem fez os exemplos de VPL, de Payback, de TIR, sempre tinha uma taxa lá para vocês calcularem, que é pegar o valor futuro e descontar para o valor presente. Essa taxa, ela vem dessa conta aqui. É lógico que numa empresa real, você não vai ter só duas contas de passivo, você vai ter várias contas de passivo. Mas se a gente tivesse 10 contas, a ideia era a mesma. Eu pego as proporções de cada conta perante o passivo total, acho os respectivos custos de cada uma das fontes e acho o meu CNPC. Concordam? Deixa eu achar um exemplo aqui para vocês, aqui, quer ver? Peraí.
Daqui a pouco eu acho. Alguém não entendeu o custo médio? Posso partir para cima? Posso. Vamos lá agora, outra ideia. Alguém sabe o que é uma debenture? Já ouviram falar em debentures? Não. Não. Falar em nota promissória? Debêntures é tipo os títulos do governo, não é? Que o governo, tipo o título de dívida. Mas não é do governo, é a mesma ideia, só que de empresa privada, muda só o nome. O do governo é um título público. Então, mas a ideia é a mesma. O que é uma debenture? Debenture é o seguinte, aí eu vou montar nossa empresa. A gente quer arrumar um dinheiro emprestado, mas a gente não quer ir para o banco. A gente quer outra forma de financiamento. Vamos lançar uma debenture. O que é uma debenture? A gente vai lançar um documento, hoje em dia não é um documento físico, mas antigamente era, então era um título no papel. Em geral, o título tem valor de face de R$ 1.000. Então, para comprar um, você vai pagar R$ 1.000 para mim. Comprar dois, vai pagar R$ 2.000 e assim por diante. Eu e a Ana vamos definir o prazo que eu vou devolver o dinheiro para vocês. Eu vou devolver em, sei lá, 5 anos. E vou decidir também quanto eu vou pagar para você de juros. Vou pagar para você de juros 6% ao ano. Chama debênture. Para mim e para a Ana, que a gente vai emitir uma debênture, para nós é uma fonte de financiamento. Eu vou pegar o dinheiro de vocês e vou devolver no prazo combinado, que vai estar no papel, e vou pagar uma taxa de juros também combinada. Ok? Agora, vocês podem comprar ou não. A gente vai lançar no mercado e quem quiser comprar, compra. Para quem compra um investimento. Concorda? Porque você vai comprar um título de dívida que ele vai ser devolvido pagando uma taxa de juros. Uma certa taxa de juros. Então, você tem um investimento e quem lança uma debênture tem um financiamento. Qual é a vantagem que a debênture tem em comparação a um banco? Matheus, me ajuda aí, você que acertou a resposta. O que, professor? Qual é a vantagem que uma debênture tem em relação ao banco? Vantagem aqui para você. Já falei a vantagem assim, quem pegou, quem está ligado no tema, vai decifrar a vantagem. Ó, falei assim, ó. A vantagem não seria que você estipula a taxa que você vai devolver o dinheiro para a pessoa. E o prazo. Então, assim, diferentemente da gente ir pegar o dinheiro do banco, o banco que define a taxa que vai me cobrar, vou te cobrar 15% ao ano. Beleza, eu aceito ou não. Nesse caso, eu defino, junto com a empresa, no caso com a minha sócia, quanto que a gente vai pagar de juros. Mas eu posso colocar qualquer taxa, a taxa que eu quiser? Posso. A debênture tem essa regra. Qualquer empresa pode lançar uma debênture no mercado corretamente? Sim, uma empresa SA aberta pode lançar uma debênture. Qualquer pessoa pode comprar uma debênture? Sim, desde que eu tenha conta numa corretora, pode comprar uma debênture. Agora, qual que é o risco de quem lança uma debênture? Ninguém comprar. Está pagando muito pouco, não vou comprar. Uma empresa desconhecida também não vou. Então, esse é o problema. Para quem compra, qual é o risco? Sabe? A empresa A quebrar? gente não pagar vocês. Eu posso não pagar. Porque é um título de dívida. Mas daí a pessoa não tem direito a alguma parte da empresa, daí, se ele comprou? Algumas debêntures têm direito se não pagar, converter em ações. Algumas não, depende do contrato que você tem. Essa debênture que tem direito é uma garantia a mais.
outras não. E como é que você vai decidir se vai comprar ou não? Aí, como é que vocês vão decidir? Bom, eu tenho que pensar assim, eu tenho risco? Tenho. Não receber de volta porque a empresa vai falir. Então, o que você vai pensar? Se o que eu vou pagar para vocês compensa esse risco. Se você achar que não compensa, está pagando muito pouco, não compra. Aí eu tenho que arrumar dinheiro de outro jeito. Se você achar que compensa, vai lá e compra. Tá? Aí é aquela velha máxima de vocês. Como a nossa empresa aqui, né, é uma empresa nova, ninguém conhece, não tem histórico nenhum, e eu não tenho que pagar uma taxa mais alta. Concorda? Como é que eu vou atrair você a correr um risco com a gente sem pagar uma taxa alta? Tem que pagar uma taxa alta. Agora, quem for pesquisar e olhar uma debênture da Petrobras, eu vi uma vez no Boticário, eles pagam bem pouquinho. Por que eles pagam bem pouquinho? Porque eles já te dão segurança. Dificilmente uma Petrobras não vai pagar uma debênture para quem comprou. Ela vai pagar. Vai pagar no prazo combinado. Como ela vai te pagar pouco em termos de juros. Porque ninguém dá rentabilidade alta e juros e risco baixo ao mesmo tempo. Seria uma fraude ou uma ingenuidade de quem lança uma debênture. Tá? Então, mas como é que eu vou calcular esse custo? Agora vai entrar a matemática financeira. Vamos pensar nesse exemplo de vocês aí, que estou projetando para vocês. Que é o seguinte. Aqui é de quem lança debênture. Essa perspectiva de quem lança. Tá? Então, ó, vamos pensar o seguinte. O meu valor de face é R$ 1.000. Isso que é quase uma regra. R$ 1.000. O que é o valor de face? É o valor que eu vou devolver para vocês. Professor, o senhor está compartilhando a tela? Porque não está aparecendo Eu nada, não. Então, eu tô, mas esqueci de estar, né? Acho que eu tirei aqui. Aqui, ó. Melhorou? Essa, Aê, valeu. gente, é como se fosse uma tela que eu e a Ana estivéssemos vendo. Porque, ó, nós lançamos uma debênture para vocês. Ok? Então, o valor de face é R$ 1.000. Isso é quase que padrão. Só que, como a minha empresa e da nossa empresa é muito nova, ninguém conhece, eu vou vender por R$ 960. Vou vender com um deságio. Então, você vai pagar para mim 960 e eu vou devolver para vocês 1.000 daqui 20 anos. Ok? Mais R$ 90 de juros por ano. Então, eu vou pagar para vocês duas coisas. Vou pagar um deságio de R$ 40 e vou pagar R$ 90 de juros por ano. Aí a pergunta para mim, né, para mim, para Ana, é o seguinte, mas quanto isso vai custar para mim e para Ana? Qual que é o custo disso? Vamos calcular pela TIR. Deu para entender essa tabela aqui, gente, como é que está montado? Professor, pode explicar mais uma vez? Posso. Eu vou explicar no Excel para ficar mais fácil agora. Vamos montar nossa série aqui, tá? Diferentemente do que vocês fizeram até agora, que vocês pagam no ano zero, aqui é de quem recebe. Então, pensem que vocês estão comprando uma debênture da nossa empresa, minha e da Ana. Estão pagando. E essa perspectiva é minha e da Ana, da minha empresa e da Ana. Então, no ano zero, eu vou receber 960. Por isso, eu vou colocar positivo. Eu estou recebendo dinheiro. No ano 1 para frente, é o ano 20, 19, 20, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar para você 90. Beleza?
pagar 90. E no ano 20, vou pagar para você 1.090. Concorda? Que é o principal, que eu combinei, mais 90. Dá para enxergar pequenininho assim, para vocês verem tudo? Dá, né? Ó. Então, essa é a perspectiva de quem recebe. Ah, mas se fosse na perspectiva de quem paga? Se fosse vocês que estivessem pagando, eu só inverter o sinal. Ó, vocês estariam pagando para mim 960 no ano 0, estariam recebendo 90 por 20 anos, mais no ano 20º, eu recebo 1.090. Joia? Mas vamos ficar, por enquanto, na perspectiva aqui, ó, de quem recebe. Já ouviu falar em uma coisa que chama taxa efetiva e taxa nominal de juros? Alguém já fez algum tipo de empréstimo aqui? Nominal efetiva. A minha taxa nominal aqui, gente, é 9%. O que é 9%? Na realidade, eu vou calcular o meu juros. O juros é o valor em dinheiro. Eu vou calcular os juros com base no valor de face, que é 1.000. Então, para eu pagar 90, é porque minha taxa nominal foi 9%. Agora, qual é a minha taxa efetiva? Como eu dei um desconto para vocês lá no ano 0, ó, eu vendi por 960, a minha taxa efetiva não vai ser 9%, porque eu não recebi 1.000, recebi menos. O que ele tem que fazer, então? Basta calcular a TIR. Ó. Então, temos a TIR, mais TIR, abre parênteses, vou calcular aqui, mais TIR, abre parênteses, pega o negócio inteiro aqui, ó, fecho, vou botar porcentagem e vou aumentar as casas aqui. Então, a taxa efetiva para minha empresa é 9,45%, porque eu dei um descontinho aqui, ó. Isso é cálculo de custo do investimento. Mole? Melhorou? Quem estava com dúvida? %? Eu vou tocar para frente, ninguém está falando nada. Então, vamos embora. Então, qual é a função disso aqui, gente? A função... A função é você avaliar, pessoal, se esse investimento ele vai ser viável ou não, no caso de quem compra e no caso de quem emite esse debênture. Então, de novo, a parte de cálculo é fácil, né? Só você, depois que você chegou aqui no Excel, pode, né? É só botar a fórmula aqui, calcular aqui, lembrar de qual é a sequência correta, que ninguém vai ter que decorar no dia a dia, e fazer, puxar e colar, acabou. Mas, de novo, a análise estratégica que vai dificultar, por exemplo, por que eu vou lançar esse debênture? O que eu vou fazer com esse debênture? Qual é o meu objetivo? O que a gente quer com esse dinheiro? A gente quer fazer o quê? Comprar uma máquina? A gente quer investir em design? Eu quero desenvolver um novo produto? Então, esse tipo de decisão que envolve investimento é que deve ser a parte mais significativa para vocês. Do contrário, não faz muito sentido pensar nisso. Joia? Podemos rematar essa parte aqui? Já tem outro assunto para tratar com vocês. Tem a ver com financiamento. Certo? Então vamos lá. Depois a gente faz alguns exemplos na aula que vem sobre isso aqui.
Vamos discutir agora financiamentos. Financiamento. Cuia. Aqui. Bom, o que é financiamento, hein, gente, para vocês? Financiamento, aqui é um financiamento em dinheiro. Então, a gente vai virar o assunto. Agora, a gente vai virar com financiamento, tá? Que a gente vai chamar de amortização. Então, quando a gente fechar as caixinhas, a gente discutiu. Deixa eu até sair dessa tela aqui para olhar melhor. A gente discutiu desde o começo o que é juros, como é que o banco forma os juros. Discutimos regimes de capitalização, composto e simples. Discutimos no juro composto taxa de equivalência, taxa proporcional, que é a taxa mensal, quanto equivale ao ano, e assim por diante. E agora discutimos também no juro composto, tudo agora é juro composto, nada vai ser juro simples, avaliação de investimentos. Levando em conta, essencialmente, VPL, Payback Tier, são as técnicas de análise, e também levando em conta, ou sabendo que a taxa que vocês usam para calcular, ela é calculada. Ela não aparece do acaso, ela é calculada, tá? De acordo com os passivos que a empresa usa. Vamos discutir agora a outra etapa de qualquer tipo de investimento, que é o financiamento. Ok? Quem investe, financia. Mesmo que financie com capital próprio. Então, quem tem um dinheiro aí de vocês e colocou na poupança, fez o investimento financiado com capital próprio. Ok? Vou fazer um investimento numa empresa, quero comprar uma máquina nova, e paguei a prazo, ou comprei a prazo, eu fiz um investimento financiado com capital de terceiros. Tá? Então, esse é o nosso panorama agora. Vamos discutir financiamentos. Tá? Bom, o que é um financiamento mesmo, hein? Financiamento é você pegar um dinheiro emprestado. Beleza? Beleza. Essa aula 3 aqui. Acho que já. Vou fechar as minhas coisas, só isso aqui aberto. Vou fechar também o planilha do Eduardo. Vou deixar isso aqui. Bom, vamos pensar que agora a gente vai fazer financiamento a longo prazo. O que é financiamento a longo prazo? É pelo menos mais que 5 anos de prazo para você pagar, e você, ao invés de pagar uma vez só, você paga prestações mensais. Ok? Então, você faz um empréstimo e paga por mês no banco um valor definido no contrato. Esse contrato você paga, vai reduzindo o que você deve. Então, esse é o nosso cenário por enquanto. Vamos discutir, ou vamos saber alguns termos primeiro que vocês... Aqui é quase que é quase que uma decoreba, assim, saber o que é o quê. A gente tem que saber o que é o termo, senão a gente não vai conseguir entender. Que é o seguinte: saldo devedor, tem que saber o que é saldo devedor, amortização, juros e prestação. Eu tenho que saber disso. Tá? E aqui é uma contagem de tempo que a gente pode fazer. Professor, não está mostrando sua tela, tá? Como não tá? Como não tá? Só para avisar. Vou mostrar já, então. Eu agradeço muito, professor. Claro. Aqui, ó. Pronto. Tá agora? Deus abençoe. Amém. Olha só, gente. O que a gente tem que saber? De novo, os termos. Isso aqui pensa que é financiamento. Então, vamos pensar assim: quando vocês discutirem processos de amortização, tem a ver com financiamento. Sempre. Amortização, financiamento. Se vocês um dia forem fazer um financiamento no banco, carro, casa, alguma coisa mais a longo prazo,
você vai ter um cálculo que vai se chamar processo de amortização, ok? Que você vai ter que pagar um valor por período, que é a minha prestação. Aqui, pensa que pode pensar que é um mês aqui, para ficar mais fácil. O prazo aqui não importa, tá, gente? Não importa. Deixa aqui mesmo. Eu tenho que pagar um valor por mês, que é a minha prestação. Eu tenho que pagar uns juros, e ninguém me empresta de graça, empresta? Não. Tem que pagar uns juros. Esses juros vêm de onde? De uma certa taxa calculada em um valor emprestado. Que é a amortização? A amortização é o valor que você paga que reduz o que você empresta. Reduz o dinheiro que você emprestou. Então, quem financia casa própria, financia em algum sistema que a gente vai ver agora, ou a partir de agora. Beleza? Alguém já fez algum financiamento longo aí? E já ouviu falar, pelo menos, desse ponto que a gente está discutindo? Fernando, manda bala, Fernando. Pode falar. De carro. Só que Isso. o juro que eu fiz na PV financeira, só que na taxa que eu fui fazer, estava em uma campanha da empresa. Eu pagava R$ 576 a parcela, ficou. Só que se eu pagar de trás para frente, a minha última parcela saía R$ 87. Isso. R$ 87,90 eu paguei, se eu não me engano. Você pagava as prestações iguais ou eram diferentes? Ela era igual até o final, o mesmo valor. Só que se eu pagasse de trás para frente, eles tiravam juro e multa lá. E a taxa era bem baixa que eu peguei, porque foi uma campanha que estava tendo lá da semana. Isso mesmo. Que é isso que vocês estão vendo na tela. Ó. Prestações iguais. Então, na realidade, quem faz o financiamento, que é o que o Fernando deu de exemplo, precisa, com o tempo, devolver o dinheiro para o banco. Ninguém te dá o dinheiro do nada. Então, não é empréstimo, é uma doação. Como o banco faz o empréstimo, ele pagou a prestação mensal de um certo valor e pelo processo de cálculo que o banco definiu, e geralmente carro é essa prestação igual, tá? Ele vai liquidando o valor do empréstimo ao longo do tempo. E se ele pagar lá, ele fez um acordo para pagar em 12 parcelas. Lá na última parcela que ele pagar, ele vai ter pago todo o dinheiro que ele emprestou. Mas, como é que funciona esse processo? Bom, vamos lá ver agora os modelos e o que significa essa tabela aqui. Então, ó, processo de amortização significa o seguinte, a gente vai ver o primeiro contato hoje para a gente aprofundar na aula que vem. Mas a amortização significa o seguinte, é a forma que um banco, por exemplo, vai calcular quanto você vai pagar de juros e de prestação ao longo do contrato desse empréstimo. Essa ideia, vocês entenderam? De novo, a amortização significa a forma, o regramento que você vai usar para calcular a prestação, calcular os juros e calcular a amortização que vocês vão pagar para o banco. Ponto. De novo, os termos. O que é saldo devedor? É o valor que você deve ao longo do tempo do contrato. Notem que esse valor, conforme eu pago, ele vai diminuindo. Porque se eu estou pagando mensalmente, o que eu espero? Que essa minha conta diminua até chegar a zero. Ninguém quer pagar o empréstimo ao infinito. Não há dinheiro que aguente. Então, o que é saldo devedor, como o nome diz? É o valor que você deve. Você sabe quanto deve lá no saldo devedor. Certamente o Fernando, quando via lá os documentos do empréstimo, via, ó, já paguei tanto,
tenho ainda um devedor de tanto, se eu pagar adiantado eu tenho algum desconto, e vou fazendo essa gestão desse financiamento, tá? O que é a amortização? A amortização é um termo técnico da área de contabilidade e finanças, que significa o seguinte: é o valor que reduz o seu saldo devedor. Então, quem acha que não consegue lembrar, anota ali, depois eu mando essa tabelinha para vocês. A amortização é o valor que você paga que reduz o que você deve. Então, se eu resolver pagar somente os juros, por exemplo, eu continuo devendo 100 mil, porque eu não estou pagando uma parcela de amortização. Beleza? Podemos pensar também de outra forma aqui, ó. Tanto faz o cálculo. Aqui. Mesma coisa. Saldo devedor, só que aqui é mais curtinho. Saldo devedor, mesma coisa. Saldo devedor, amortização, juros e prestação. Essa sigla aqui, SAC, é um sistema de cálculo. Essa sigla aqui, price, é outro tipo de cálculo. Tá? Esse aqui é usado mais para bancos, para automóveis, e o outro, SAC, mais para casa, imóveis, que são valores um pouco mais altos. Vamos começar com esse SAC, que é mais fácil para vocês entenderem. O que é SAC? SAC é Sistema de Amortização Constante. Ok? Qualquer livro que vocês forem ler sobre matemática financeira, ele trata desse tema. SAC, Sistema de Amortização Constante. O que é amortização mesmo? É o valor que você paga e reduz o que você deve. Bom, vamos lá. Vamos calcular aqui, para ficar mais fácil, que eu vou pagar uma taxa de juros de 10%. O que é 10%? Que eu coloquei 10. Poderia ser 12, 13, poderia ir qualquer taxa, que é a mesma coisa. Então, como é que eu vou montar essa tabelinha aqui? Ó? Vou montar assim. Eu emprestei 10 mil reais. Vou botar isso aqui é mês, tá? Fica mais fácil de vocês entenderem. Mês. Para o meu combinado, esse empréstimo tem um período de 5 meses. Então, são 5 prestações que eu vou pagar. É o meu combinado com o banco. A minha taxa é 10%. O sistema que eu vou usar para calcular juros e prestação e amortização chama-se SAC, Sistema de Amortização Constante. O que é amortização mesmo? É o valor que você paga e reduz o que você deve. Como a amortização é constante, o que significa? Que é o mesmo valor ao longo de todo o contrato. Mas como aqui são 5 períodos, são 5 meses, vou pagar o mesmo valor de amortização em todo o contrato. Isso aqui não foi o que o Fernando fez, porque as prestações são diferentes. Tá? Como é que eu vou encontrar a amortização constante no SAC? Como é que eu vou achar esse valor aqui? É bem simples. Eu pego o valor que você emprestou, 10 mil, e vou dividir pelo período do meu financiamento. Nesse caso, 5 prestações. 10 por 5, 2 mil. Se eu pagar 2 mil por 5 meses, vou pagar quanto? Vou pagar 10. Então, se eu pagar as amortizações, eu estou fazendo o quê? Estou liquidando o principal. Por isso, eu devia 10. Paguei 2, devo 8. Paguei mais 2, devo 6. Mais 2, devo 4. Mais 2, devo 2. Paguei mais 2, não devo mais nada. Então, liquidei. Então, amortização é o que o senhor paga sem juros, então? É. Depois eu vou compor os juros agora. Quem perguntou? Matheus.
Matheus, eu vou compor agora os juros. Mas a amortização é que você paga, que depois, para eu achar a prestação, eu vou acrescentar os juros. Porque ninguém paga só a amortização, porque o banco cobra os juros de vocês. O que vocês veem no boletim lá, no boleto de vocês, quem financia, é o valor da prestação. Já vou chegar lá. Como é que eu vou calcular os juros? Os juros vai ser 10% calculados com base no que você deve. Então, no ano zero, eu emprestei 10 mil. Quanto eu devo? Devo 10 mil. Quanto que é 10% de 10 mil? 1.000. Então, nesse primeiro mês, eu tenho que pagar quanto para o banco? 3 mil. Essa é a minha prestação. Por que 3 mil? 2 mil de amortização e 3 mil de juros. Ah, mas se eu paguei 3 mil, eu não tinha que dever 7 ao invés de 8? Não. Por que que não? Porque, pela regra, os juros que você paga não abate o que você deve. Seria bom se abatesse? Seria bom se abatesse. Isso é uma regra, não abate. Juros é o que você paga a mais pelo banco te emprestar um dinheiro. Ok? Então, mês 1, eu vou pagar quanto? 3 mil reais. Aí, se eu tinha 10, paguei 8, agora eu devo... Desculpa. Se eu tinha 10, paguei 2, agora eu devo 8. Como é que eu vou calcular o próximo juros? 10% de 8 mil dá quanto? 800. Joia? Joia. 2 mil de amortização. Quanto é a minha prestação? 2.800. Vê que está diminuindo a prestação? Como eu devo menos, ó, ao longo do tempo, eu pago menos juros. Aí, devia 8. Paguei mais 2, devo quanto agora? 6. Quanto é meus juros? 10% de 6, 600. A amortização continua sendo 2, pago 2, e assim vai. Até eu chegar no último período, eu pago 2 mil final, né? Não devo mais nada, pago o último juros, 2.200. Quanto que eu paguei ao todo, levando em conta juros mais amortização? 13 mil. Quanto eu emprestei? Emprestei 10. Quanto eu paguei só de juros? Paguei 3 de juros. Mole? Dúvidas? Professor, mas se os juros é sempre o mesmo, por que que tem um que vai diminuindo o valor da parcela e outra parcela fixa? Os juros é sempre o mesmo, é a mesma taxa, mas o valor que você deve está mudando, concorda? Porque assim, eu não vou aplicar os juros só no 10 mil, porque eu estou pagando um pedaço, eu devo menos ao tempo. Por que aqui era 1.000, aqui ficou 800? Porque eu não devo mais 10 mil, eu devo agora 8 mil. Aí 10% de 8, 800. Eu já vou chegar na outra tabela para você perguntou da prestação, fica tudo igual. É um outro regime de cálculo. Mas os juros, eles não são fixos, porque o valor que você deve, ele vai diminuindo com o tempo. Concorda? Aham. A taxa é a mesma, mas o valor dos juros em dinheiro, não é o mesmo, ele muda com o tempo, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Beleza? Vê se tem mais alguma coisa para perguntar aí. Ô, professor, aquela amortização, é isso o nome? É. Ela é o valor que você paga somado com os juros que dá a prestação. Não. A prestação é a soma da amortização e dos juros. A amortização, nessa tabela saque, eu calculei pegando o valor do principal que eu emprestei e divido, como é sempre igual, eu vou dividir pelo tanto de tempo do contrato.
No caso, 10 por 5, 2.000 de amortização. Entendeu? Se o meu contrato fosse um empréstimo de 10 anos, a minha amortização no sistema saque seria R$1.000. Se fosse um contrato de 2 anos, a amortização seria R$5.000. Entendeu? Entendi. Então, assim, a amortização ela é um cálculo independente e tem a ver com a regra que você usa. Essa regrinha aqui é a tabela SAC, Sistema de Amortização Constante. Então, por isso que são iguais, porque a regra ela foi calculada, ela foi estabelecida dessa maneira. Os juros vão diminuindo, porque eu estou devendo menos com o tempo, e a prestação também. Tá? Vamos pensar na tabela Price, para que cada um tenha uma ideia do todo e consiga entender melhor isso aqui. É que eu tinha um material aqui que estava... Peraí. PBR descontado. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Saque. Price. Tá vendo aqui os dois, ó? Aqui tem um número maior de coisas, ó. Mês. Ó, saque quem tá vendo agora. Amortização constante. Emprestei 100 mil, 10 anos de contrato, 100 mil por 10, 10 mil por ano. A minha taxa quebradinha aqui no exemplo, 14,0175%. Devo 100 mil, pago isso aqui de juros, devo 14,1750. Mais 10 mil de amortização, 24. Devia 100, paguei 10, devo 90. 90% vezes 14, 90 mil vezes 14,0175%, eu pago 12 mil de juros, mais 10, 22, e assim sucessivamente. Vamos para o saque. Tudo bem, tudo bem o saque? Posso para o price? Sim ou não? Sim. Aqui eu fiz um com 5 anos, mesma coisa, fiz um com 10. Quem faz com 5, faz com 1, faz com 10, faz com 1.000. Aqui, na realidade, não importa muito o tempo, porque a regra é a mesma. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui mais fácil ainda. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a conta aqui não é o aspecto mais interessante? Ó, vamos pensar isso aqui, gente. Ó. Essa tabela aqui para vocês. Estão vendo a minha tabelinha? Eu vou emprestar 100 mil reais. Vou lá no meu site, hein? Está vendo o meu site aqui? Empréstimo. 100 mil reais. Meses. 10 meses. 10 períodos. Taxa, 14,0175. 14,0175. Período, vou pagar por mês. Tabela saque. Dá o calcular aqui, ó. Pá, tá pronto. Tá vendo? Só tá fora de ordem, tá ao contrário, ó. Qual a primeira parcela? 24,1750. A minha também tá a mesma coisa, 24,1750. Qual é a segunda? 22.615,75. E aqui vai. Então, vocês vão aprender a fazer no Excel ou na mão? Vão. Mas na prática, qualquer sistema que vocês usarem, ou no caso um banco, você vai calcular tudo direitinho. Ah, quero fazer a tabela Price. Eu vou explicar como é que é. Tabela Price, mudo aqui, ó. Pá, calculou. Prestações iguais, ó.
prestações iguais. Misto, não tem misto? Americano, outro modelo. Calculo. Ah, quero outro modelo, pagamento único. Pá, pagamento único no final. Então, de novo, matemática tem ferramentas que auxiliam para vocês. Vamos para o price agora, para ver qual que é mais vantajoso, se a gente puder escolher. O price é o seguinte, tem que fazer uma continha antes, tem que achar primeiro a minha prestação. A prestação eu acho na matemática financeira. Tá? Vamos para a matemática, deixa eu pegar a minha. Ainda existe banco que faz aquela forma de financiamento, professor? Pagamento único no final do prazo? Não é comum, viu? Não é comum porque o banco fica com muito risco. Concorda? Imagine você, ó, você vai financiar por 10 anos, vai pagar só no fim. Isso aí eles não faz para mim, para nós que somos aqui, somos CPF, mas para uma empresa multinacional, eles fariam por causa do risco, mesmo sendo grande, ainda eles têm uma chance de receber. Na realidade assim, Fernando, não existe um impedimento para se fazer. Eu nunca vi, nos dias de hoje, um empréstimo nessa condição. Mas se acontecer, o banco vai cobrar uma taxa muito mais alta. Porque ele está incorrendo, mesmo uma empresa grande, que traz uma taxa, um risco mais baixo, mas sim, não é comum você esperar tanto tempo para receber um dinheiro. Não acho que é uma coisa mais longa. Então, qual que é o comum? Embora possa ser feito da forma que você falou. Pode ser, não existe uma lei que diz que não pode fazer. Qual que é o mais comum? Eu financio a longo prazo, mas eu cobro uma taxa ao longo desse tempo, para ir liquidando o empréstimo com o tempo. O que eu posso fazer, eu vou adiantar um detalhe para vocês, a gente vai ver daqui a pouco, é fazer um empréstimo com alguma carência, de algum tipo. Uma carência de amortização, uma carência total, por um tempo, tá? Mas em algum momento tem que começar a cobrar. Então, assim, eu nunca vi, nos dias de hoje, no tempo que eu comecei a estudar isso, eu nunca vi um empréstimo nessas condições que você falou. Embora não exista algum impedimento sobre isso. Empréstimo de carência seria um exemplo, o que os agricultores têm na hora que compram um carro, que eles têm, tipo, 8 mil só para pagar por ano. Ele vai lá, compra uma caminhonete e paga pouco valor durante o ano. Seria isso? Carência é você não pagar por um tempo. Isso é uma carência. Ó, eu não pago por 4 meses. Pago depois. Eu começo a pagar mais tarde. Então, você vai no banco, estou emprestando no banco 10 mil. Olha, Fernando, só vai começar a pagar para mim por mês, no mês 10. Vou te dar 5 meses de carência. Isso é uma carência. O agricultor, ele tem um benefício, compra de carro, por exemplo, por ser agricultor. Então, o agricultor, como o PJ, como aquela pessoa com alguma doença crônica, tem algum desconto para comprar, por exemplo, um carro. Ele pode comprar a prazo ou pode comprar à vista. Mas mesmo o agricultor com desconto, ele tem um desconto no valor do carro, mas ele quer financiar o resto. Ele vai cair, por exemplo, numa tabela price, no banco. No valor que falta pagar, ele vai pagar na tabela price. Ele pode ter algum desconto nos juros? Pode, mas a regra é a mesma. Eu poderia colocar aqui uns juros de 5% em vez de 14%? Poderia. Vai mudar o quê? Muda o que eu pago de juros. Mas o processo de cálculo, que é o nosso objetivo a princípio, ele não vai mudar. Entendeu? Entendi. Que o ideal seria você buscar uma taxa menor. Eu vou explicar como é que eu vou achar essa prestação aqui, ó, na HP, que é o primeiro passo na tabela price, ou SPC em português, Sistema de Prestação Constante. Mas, pessoal, o que usa mesmo é o nome price, tá?
HP 12. Poderia fazer por aqui, ó. Se eu botar price aqui mesmo, ó. Já calculei direitinho, igualzinho tá lá. Vou aprender o processo no HP também para ninguém ficar sem saber essa parte no HP. HP 12. Aí eu vou achar o seguinte, ó. Uma função nova para vocês, acho. Acho não, é uma função nova para vocês. Na HP eu vou usar a função PMT. PMT significa parcela. Ok? Valor da parcela. Como é que, se você quiser calcular o valor de uma parcela na tabela price, eu posso usar HP na função PMT. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu esqueci os dados, peraí. Deixa eu anotar aqui. Minha memória é muito ruim. 100 mil de financiamento, 10 anos, 14,0175. Eu quero achar isso aqui, ó, 19,184,45. Anotem aí, 19,184,45. Vamos para HP. E não vou decorar nada hoje. Hoje é só um drops. Então, vou colocar primeiro o meu financiamento, ó, 100 mil, CHS, PV, que é o ano 0. Vou colocar agora o período, 10 anos, 10N. Vou colocar a minha taxa, 14,0175I. Quero achar a parcela do PMT, ó. PMT. 19,184,45. Que é o que vocês têm lá no Excel. Ó, 19,184,45. Tá? No Excel, é a função PGTMO. Vou ver se é isso aqui mesmo, se é isso aqui. PGTO. Tá? Mas depois a gente faz no Excel para não confundir muito vocês. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Se eu achei a prestação e eu estou no sistema price, que é prestação constante, todos os anos a prestação é a mesma. Beleza? Passo 2. Passo 1, achar a prestação. Passo 2, achar os juros no primeiro pagamento. Bom, se eu devo 100 mil, vou pagar de juros 14,0175%. Quanto que eu pago? Só fazer a multiplicação dos dois. 14,017,50. Tá? Bom, tem que achar agora a amortização. Lembra que eu falei para vocês que a prestação é a soma desses dois, a amortização mais os juros? Lembra que eu falei para vocês? Aqui é a mesma coisa. Só que eu já tenho a prestação, que é o valor final, e tenho uma das partes. Então, eu vou achar pela diferença. Então, pense assim, ó. Qual o valor que, somado a 14,017,50, eu chego em 19,184,45? Fazer esse menos esse, eu acho a minha amortização do primeiro mês. O que é a amortização mesmo? É o valor que eu pago e reduzo o principal. Então, devo 100 mil. Paguei 5, devo quanto? 94, que é 100 mil menos 5, 166,95. Devo 94. Bom, se eu devo 94, quanto que eu vou pagar de juros? 94 vezes 14,0175%. Vou encontrar 13. Bom, se eu tenho que somar, o que eu tenho que somar com 13 para chegar no 19 e pouco? 5,891. Aí eu faço o trabalho completo. Joia? Eu vou fazer na semanal que vem um cálculo passo a passo com vocês. Hoje, para que vocês entendam, primeiro, o que é sistema de amortização, o que é mesmo? Regramento que você vai pagar em empréstimos geralmente maiores, tanto em termos de valor, quanto em termos de prazo. Mas que regramento é esse? É como o banco vai calcular a sua prestação, e como o banco vai calcular a amortização. Só isso aí. O resto é matemática, tá, gente? É você entender a regra e você seguir.
Joia? Alguém tem alguma dificuldade de não entender nada assim ao extremo, ou a primeira impressão ficou para vocês? Ficou a primeira impressão para vocês? Então, ó, vou fazer uma atividade para vocês. Tentem avaliar se alguém tem alguma dificuldade ainda em avaliação de investimentos, tá? E depois, sistema de amortização. Na próxima quinta, a gente faz alguns exercícios juntos, passo a passo, calculando a matemática, vendo a análise, para todo mundo entender bem, tanto o cálculo quanto a análise. Beleza? Beleza, professor. Beleza, Rôlio? Não tá aí. Beleza, Pedro? Beleza. Beleza, então. Então, dê uma olhadinha em casa. Na quinta a gente discute práticas. Se alguém depois, na quinta, tiver alguma dificuldade, não entendi bem, faz de novo. Eu faço um passo a passo, um menor e um maior, tá? Para comparar, ó, se vocês pudessem escolher, qual que é melhor, tabela saque ou price? Professor, só um minuto, para a gente dar uma olhada em estudar a amortização e o que mais? Avaliar investimento? Isso. Se vocês pudessem escolher, qual que é melhor, saque ou price? Saque, porque a prestação é fixa. Saque. No saque a prestação é decrescente, ó. Prestação. Ah, então é a outra. A price aqui seria aquela do mesmo financiamento do meu. Eu posso pagar de trás para frente. Essa? Em qualquer você pode pagar adiantado, viu, Fernando? Tanto faz aqui a regra. Tá, mas eu falo em questão do valor ser fixo. Isso. Ele é fixo no valor cheio, mesmo que seja de 48 vezes, é o mesmo valor, não tem alteração. Não. Vou só dar uma variável para você pensar. Quem gosta de se organizar, a prestação fixa pode ser uma boa. Quem quer começar a pagar muito e depois diminuindo com o tempo, o saque também é melhor. Mas em termos de gasto com juros, ó, os juros pagos na tabela saque é 77 mil, neste exemplo. Aqui. Mas não tá vendo. Então, na tabela saque, sempre você paga no fim do contrato menos juros. Sempre. Isso é matemático. Ok? Sempre. Só que paga mais no começo. Seria a situação do plano que a Caixa Econômica faz lá da Minha Casa Minha Vida, que antigamente tinha aquele que você começa a pagar 800, lá no final você paga 300, 400. Isso. Isso aqui é o saque. Nessa situação é mais vantajoso fazer nesse plano, né, professor? Porque a tendência do dinheiro é ele valer mais, né? Mas tem um detalhe, Fernando, a gente não escolhe isso. Quem escolhe é o banco. A forma de cálculo nós não escolhemos, o banco que escolhe. Geralmente, financiamentos imobiliários, tabela saque. Financiamentos de carros automobilísticos, carros e motos e afins, tabela price. Tá? Não é uma coisa que você, que toma um empréstimo, pode escolher no banco. Beleza? A gente vai discutir isso na aula que vem com detalhes. Gente, até mais. Até quinta-feira, hein? Falou para vocês. Até mais, professor. Valeu. Professor, até mais. Falou, professor. Falou, até mais.